Tá na hora de definir, tá na hora de decidir. Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final. O placar agregado está, antes da partida começar, 1-0 para o Liverpool, aquele milagre que aconteceu lá na França. E hoje nós vamos falar sobre tudo que pode ou não acontecer nessa partida. Vem comigo, tá na hora do pré-jogo de Champions League. Salve, caminhante, tudo bem com você? Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo para falar de Liverpool, para falar de Champions League, para falar de Liverpool versus PSG. Pré-jogo aqui, quero pedir você agora, já de uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, aqui aparece um QR Code, você pode deixar um Pix ou se tornar membro do canal. Somos quase 60 membros, estamos subindo, hein, o número de membros. Muito obrigado a todo mundo que está aí com a gente. Mais uma vez, um grande abraço a todos os membros. Gente, Liverpool e PSG, jogo de volta da Champions League. O Liverpool assegurou muito bem a Premier League nesse final de semana, né? Depois do tropeço, mais um tropeço do Arsenal frente ao Manchester United, o Liverpool agora tem 15 pontos de vantagem em uma partida a mais, que vai ser paga justamente no final de semana que vem, quando o Liverpool não joga pela Premier League e o Arsenal sim. Então vão se igualar o número de partidas naquele momento. O Liverpool segue jogando em casa, né? Jogou contra o Southampton em casa e vai jogar novamente contra o PSG em casa depois de visitar o time francês lá em Paris. Vamos trazê-los para nossa casa e aí a gente já tem que começar a falar um pouco do que significa esse jogo. O jogo em casa é uma coisa assim que pode fazer a grande diferença para o Liverpool nesse momento. Lá na França foi muito difícil jogar, a torcida empurrou demais e a torcida do Liverpool precisa empurrar muito o time dessa vez. Apoiar, fazer a diferença, ser o 12º jogador, não deixar que a torcida do PSG, visitante, cante mais alto. Tá certo, a TV coloca ali um microfone um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais alto ali, para dar até uma sensação de um clima mais hostil no estádio, mas independente disso, a torcida do Liverpool precisa cantar, precisa empurrar, precisa se fazer presente e a gente sabe que geralmente nas noites europeias isso acontece, né? As noites europeias são especiais em Anfield, a gente espera que isso aconteça mais uma vez. Slot falou que a gente ia precisar da torcida tanto contra Southampton quanto contra PSG, e assim será. Para falar do jogo, quero fazer aquele disclaimer de sempre, você sabe, a entrevista coletiva de Champions League, ela é feita à noite aqui na Europa, na parte da tarde, depois do almoço aí para vocês, então eu não espero a entrevista acontecer para trazer dados atualizados. Então, não sabemos se o Gakpo volta a campo nesse jogo, né? O Gakpo está com uma lesão esquisita aí, a gente não sabe se ele volta, não sabemos se tem alguma outra novidade com relação a jogadores, alguma outra coisa que aconteça aí entre sábado e agora, não saberemos. Saberemos hoje à noite aqui, à tarde para vocês, e a Vitória com certeza vai levar lá no nosso Twitter, por isso siga a gente no Twitter, que as informações mais rápidas e precisas estarão lá, porque a Vitória faz um trabalho excepcional, maravilhoso. Depois de uma primeira partida irreconhecível dos times dos Reds, onde o Alisson nos salvou, vocês lembram, né? O Alisson nos salvou, fez aqueles milagres todos, o futebol nos deu um presente ali de uma vitória de 1-0 no último minuto, a gente precisa melhorar um pouquinho mais, mas a grande dúvida, a grande questão, para mim, aos meus olhos, é quem será o companheiro do Salah. E a gente tem que falar sobre isso aqui. A posição de companheiro do Salah no ataque tem sido uma das grandes dúvidas, uma das grandes incógnitas nesse momento da temporada do Liverpool, porque nós tivemos por muito tempo o Gakpo dominando aquela posição, sendo o preferido do slot. Depois ele tem essa lesão esquisita que ninguém sabe o que aconteceu e a gente fica num limbo onde a gente não sabe em quem acreditar. A gente tem o Núñez, que é um cara assim, que tem sido útil nos últimos 2 jogos, mas ele é muito instável. O Jota vem se arrastando nos jogos e o Dias é pouco efetivo, apesar de sempre funcionar defensivamente. Ele ajuda bastante, a gente tem que reconhecer isso. Teve um bom jogo aqui, outro ali, mas está faltando muito tempo um Dias mais reconhecível, mais efetivo no campo. No último jogo contra o Southampton, tivemos um passe do Dias, uma das poucas boas jogadas que ele fez no segundo tempo, depois que o time voltou acordado, e passe para o Núñez, que apareceu como centroavante. Mas dá para confiar? Não sei se dá para confiar, e o ideal era que o Gakpo voltasse, mas a gente não sabe nem se o Gakpo volta numa boa condição física e técnica de desempenhar um bom jogo.
Principalmente no jogo onde a gente espera que vai precisar ter um ponta que seja efetivo na frente e que volte para ajudar muito na defesa. O Dias ajudou demais lá na França, no pouco que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Se não é ele ali, o Robertson já tinha tomado um baile, se não é ele ali, as coisas iam ficar muito pior. Na hora que a gente ia sair para o jogo, aí ele se embananava todo com a bola, tropeçava na bola, e a gente não conseguia nem conseguir dar dois... Não, a gente não conseguia conseguir, é difícil, né? A gente não conseguia dar dois passes, conectar dois passes entre os nossos jogadores, então foi realmente bem complicado aquele jogo e a gente espera alguma coisa melhor nesse. Mas fica essa incógnita aí, quem seria o companheiro de ataque do Liverpool? E aí vem a outra pergunta que a gente sempre se faz. Quatro ou três jogadores no meio campo? O Slot se encontrou muito bem em determinado momento da temporada com o 4-4-2, colocando o Szoboszlai um pouco mais solto, um falso 9 e 3 jogadores no meio campo. Depois ele volta ao 4-3-3 e nos últimos jogos ele tem jogado contra o PSG, jogou 4-3-3. No jogo contra o Southampton foi também 4-3-3. Então a gente fica aí na dúvida, como que vai ser? Como que vai ser essa situação? A gente vai voltar para o 4-3-3? Quer dizer, a gente vai continuar para o 4-3-3, a gente vai voltar para o 4-4-2. A gente perdeu muito o meio campo lá na França e não é novidade para ninguém. Quando entrou o quarto homem ali no meio campo, a gente melhorou um pouco. Então fica essa incógnita. O fato é que a gente vai precisar de muito mais controle nesse jogo. E o cara que geralmente nos dá muito isso é Alexis McAllister. Muito bem, mais uma vez contra o Southampton, entrou ali no segundo tempo, fez a diferença mais uma vez. Esperamos muito do McAllister, apesar que temos aí algumas situações como Konaté pendurado, McAllister pendurado. Será que isso pesou no último jogo? Será que isso pode pesar agora? Será que os jogadores vão ficar ali receosos, pensando talvez numa quarta de final? Sinceramente, acho que não dá para pensar nisso não. Principalmente quando a gente olha para a Premier League, que está, gente, muito assegurada. Agora é hora de dar tudo na Champions League e na Carabao Cup, né? Carabao Cup que é final, e na Champions League, porque a gente pode, daqui a pouco, poder até poupar na Premier League, que vai estar praticamente garantida, e dedicar full power na Champions League. Já pensaram nisso? A gente poupar o time, rodar mais o time no final de semana, jogando ali, sei lá, com o Leicester, com o West Ham, pegar um time, conseguir rodar um pouco o time e depois colocar o time toda ali na Champions League? Seria maravilhoso. Mas, para isso, a gente precisa de vencer esse desafio de hoje. O desafio de hoje que passa por um time muito encardido, que a gente já viu na semana passada. Muitas peças, Barcola, Doué, Dembélé, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, que marcou o Salah assim, absurdamente. Salah que precisa aparecer mais uma vez, né? O time muito, muito, muito bom, mas a peça mais incrível e absurda deles, acho que todo mundo concorda, foi o Kvaratskhelia, né? O georgiano que foi ventilado no Liverpool. Tem muita gente com ranço da PSG ainda, porque ele não veio. E ele estava sendo cogitado para ficar na reserva na semana passada. Vocês acreditam nisso? Ele foi simplesmente um cara avassalador. Tá certo que perdeu bastante o gás no segundo tempo, deu uma sumida assim absurda, onde o Dembélé assumiu um pouquinho mais de protagonismo e também entrou ali, foi o Barcola, não, foi o Doué, mas no final do jogo que entrou próprio no lugar do Kvaratskhelia e deu bastante problema pra gente ali, mas é difícil, hein? Vamos ter que bastante trabalho com Arnold, com Gravenberch, com Konaté, com Robertson, com qualquer um para marcar esses caras, porque além de tudo eles trocam de posições e são muito bons no 1 contra 1, deram muito trabalho e eu tenho certo receio porque eles tiveram pouquíssimo espaço na França, que a gente jogou com as linhas baixíssimas. Em Anfield, com a torcida pulsando, empurrando o time um pouco mais confortável, a gente vai dar espaço para esses caras correr? Eles com espaço pode ser ainda mais nocivo. Então a gente está numa sinuca de bico ainda para a gente saber o que vai acontecer. Para além disso, vamos falar sobre o time que eu colocaria em campo. Como que você colocaria o time em campo? Eu vou colocar assim, ó. Alisson no gol, não tem muito o que dizer. Alisson, milagreiro de Paris. Tomara que ele esteja numa ótima posição. Teve uma falha resultante de uma falha do Van Dijk, mas ele também acabou se embananando ali na última partida. Tomara que ele volte a uns melhores, sem deixar nenhum detalhezinho, que foi isso que fez a diferença contra o PSG lá na França. Na zaga, gente, as nossas duas laterais são um caos para nossa mente, né? Arnold e Robertson. Mas vai fazer o quê? Vai colocar o Tsimikas?
vai fazer o quê? Vai colocar o Quansah? É Arnold e Robertson. E a dupla de zaga, Konaté e Van Dijk. Esperamos o Van Dijk num dia um pouco mais atento, né, senhor Van Dijk, do que aquele gol ali do Southampton contra o Mocin, que foi um desastre. E o Konaté também, com aquela questão do cartão amarelo. Não pode tomar o cartão amarelo porque fica fora das quartas de final, da primeira partida, no caso, mas também tem que ficar atento para não deixar de jogar e ficar fora da final todo mundo, porque a gente simplesmente não jogou, né? Então, Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson, a minha linha de zaga. No meu campo, eu colocaria Gravenberch, McAllister, Jones e Szoboszlai. Eu colocaria 4 pessoas no meio-campo. Eu não deixaria, mais uma vez, aquele erro de 3 pessoas e o meio-campo todo pro PSG, de forma alguma. Então, o Gravenberch está precisando de uma outra partida, dar uma revigorada, dar uma relembrada naquele Gravenberch no começo da temporada. McAllister é de onde eu espero muito controle, muita posse, muita gestão da posse e do jogo em si, do ritmo de jogo, e o próprio Jones, que também faz isso, costuma fazer isso, prende a bola, retém a posse, desacelera, às vezes quando precisa de fazer alguma coisa que o time adversário está ali na loucura, ele dá uma desacelerada, entrou bem na França, inclusive. Então, espero esse time com o Szoboszlai na frente, como eu disse, de falso 9, e Darwin Núñez. Olha eu de novo cometendo o pecado de acreditar no uruguaio, né? Tá, tô eu aqui. Mas vou acreditar em quem? Vou acreditar no Jota? Vou acreditar no Jota? Não dá para acreditar no Jota, gente. Infelizmente, está bem difícil. Se o Gakpo estiver disponível, eu vou de Gakpo, com certeza. Mas eu acho que o Gakpo não estará disponível de novo. A gente vai conferir na coletiva dos Norte, como eu já falei. E o Núñez, entre ele e o Dias, fica aquela dúvida. Confesso que fica aquela dúvida porque o Dias ajuda muito defensivamente. E colocar o Núñez e ficar descoberto ali com o Robertson na fase que tá, que é péssima, talvez eu até mude de ideia com o passar do dia aqui até amanhã na hora do jogo. Mas hoje, do jeito que tá hoje, eu iria com Darwin Núñez. E sabe quando você vai assim, sem... Eu já falei aqui sobre como essa posição tá esquisita, né? Esse é o meu sentimento agora. Você vai em dúvida, você vai... Não, mas não queria. Mas no dia... mas também não queria. Mas quem que vai? Esquisito. Tá muito esquisito. Resumo na tela para você. Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, meio campo com Gravenberch, McAllister, Jones e Szoboszlai. Na frente, Núñez, à esquerda, Salah, que tá precisando dar uma melhorada em Salah. Fez 2 gols de pênalti na última partida, tem todos os recordes, as coisas legais, mas tá precisando vai ter um desafio grande contra o Nuno Mendes mais uma vez e precisa mostrar, precisa passar por cima da dificuldade, né? Precisa conseguir vencer no 1 contra 1, vencer na jogada em velocidade, achar brechas e soluções para o problema que é o Nuno Mendes. Esperamos um pouco mais de Salah nessa partida. Tomara que ele seja num bom dia, né? A arbitragem desse jogo fica a cargo do nosso glorioso Istvan Kovacs. Meu Deus. Eu não vou saber falar esse nome aí, mas o que importa é você saber que ele apitou a final da Europa League na temporada passada. Então é um cara de gabarito, um cara que tem aí um know-how já, então esperamos mais uma vez aquela arbitragem que não influencia tanto, que não aparece. Eu sempre falo aqui, parece um mantra, mas é o que é. Então esperamos isso para que o jogo corra e transcorra muito bem. Por último, antes da gente falar aqui sobre o palpite, eu queria dar só uma notícia para vocês, que é o Liverpool voltando, confirmando essa manhã a volta da Adidas, né? Até brincaram ali no anúncio, que é o anúncio, o segredo mais mal guardado dos últimos tempos, né? Do mundo do futebol, porque o Liverpool volta a Adidas, particularmente eu gosto demais, tenho aqui alguns exemplos aqui, essa aqui de 2009 e 2010, maravilhosa, essa aqui mais para frente um pouquinho, na época do Suárez. Olha que coisa maravilhosa também. Tem essa que eu estou, que também é 2009, 2010. Tem essa aqui também. Enfim, eu sou apaixonado pelas camisas da Adidas, do Liverpool, então não tem nem o que dizer. Então eu estou muito feliz. Foi anunciado hoje, né, nessa manhã, que o Liverpool volta, anunciado de forma oficial, todo mundo já sabia, que o Liverpool volta, acordo de 60 milhões de libras por temporada. Já está essas notícias, esses detalhes lá no nosso Twitter. A Vitória já colocou lá. Então dá uma conferida lá para mais detalhes, tá certo? Vestir Adidas na próxima temporada, a gente conseguir acelerar ainda mais, criar uma dinastia com o Arne Slot, por que não? Porque parece que a Premier League, a Nike vai conseguir levar a última também, né?
Já que a New Balance levou uma, a Nike vai levar uma, quem sabe a Adidas vai levar mais umas 3, 4. Por que não? Vamos aos palpites! Depois de falar um pouquinho desse parênteses sobre Adidas, palpites na tela. A gente tem dado mal, a gente tem se dado bem mal nos últimos palpites, né? Mas eu acredito que esse aqui vai dar bom. Vai dar bom, a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 2-2 seria uma coisa muito ruim para o nosso coração. A gente passaria de fase. E o empate é do Liverpool. O Liverpool ganhou a primeira por 1-0. Se empatar, tamo lá. Nas quartas. Se vencer, tamo nas quartas. Se perder por 1 gol de diferença, pênaltis. Prorrogação e pênaltis. Se perder por 2 gols de diferença, tamo fora. Então, 2-2 até que não é um placar ruim, mas o coração não aguenta, não. Por que não uma vitóriazinha por 2-1, 3-1? Poderia, né? Ai, ai, você sabe como é que funciona esse GIF aqui, né? Você pode ir lá no nosso Twitter, você tem esse GIF para você brincar também no nosso Instagram, no nosso Stories. Faz um print, vê qual foi o placar que foi para você, nos marca, posta na sua rede social, nos marca que a gente vai brincar com você, zoar, ser zoado, etc. Repostar com certeza, tá bom? Um grande abraço. Ó, lembrando que tem react desse jogo, tem também análise pós-jogo depois de amanhã, então estaremos juntos para acompanhar tudo o que acontecer. Não deixe de estar conosco, momentos maravilhosos acontecem aqui, como foi na última partida, todo mundo viu o corte que a gente colocou aí, de quando eu estava xingando o slot, reclamando porque o Elliot estava entrando, e o Elliot vai lá e faz o gol 40 segundos depois. Então, mais uma vez, te convido, venha assistir o jogo com a gente, o React amanhã, Liverpool e PSG em Anfield, 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá certo? Um grande abraço para você, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Deixa o like, ativa o sininho, aquela coisa toda que você sabe, ajuda a gente demais. Mantém isso aqui funcionando por sua causa. Tá certo? Grande abraço, até a próxima. Afinal, aqui você não caminha sozinho.